Fala galera, e tivemos a semana da insubordinação, simplesmente ruptura, né? A Ellie respondeu pro Milchick porque percebeu que ele não consegue controlar ela e nada, na verdade, né? O Dylan respondeu pro Milchick porque o seu coração de interno tá despedaçado e sem razão de continuar depois de perder o Irving e agora a Gretchen. O Milchick respondeu pro Drummond porque o Drummond, na real, é um grande valentão que mereceu cada palavra. A Cobel começou a ajudar o Mark porque está cansada da Lumon e do que a empresa fez para ela. O mais importante é que todos estão fartos, todos estão no limite, e eles têm que estar. Onde a primeira temporada era sobre um grupo de pessoas trabalhando juntas ali para montar um grande quebra-cabeça, agora todos estão sendo assim, despedaçados, enquanto seguem em jornadas individuais colocadas em movimento por essa construção do grande quebra-cabeça. Tem sido uma jornada estranha e tensa, com excursões em vales, laboratórios subterrâneos e fábricas de éter. E parece que pode estar chegando tudo no auge finalmente. Depois de um episódio que a gente viu, o quarteto principal ali, aparecendo no mesmo episódio, depois de 2 semanas. Será que tudo isso está indo para uma situação que o Mark reintegrado retorna a Lumon, sabendo tudo sobre Cold Harbor, e a Ellie usa as instruções para o andar de testes para levar os dois até lá e eles conseguem salvar a Gemma? Eu espero que sim, Torço que isso aconteça na real. Só que provavelmente não é isso que vai acontecer por um monte de razões. E talvez a mais importante é que Ruptura não vai acabar nessa segunda temporada. Tem mais história pela frente e as coisas não vão todas se resolver agora de jeito nenhum. Tem que ter outra reviravolta acontecendo e novos caminhos abertos para essa história. Então não vai ser um final onde todos vivem felizes para sempre e os vilões vão ser derrotados. Para onde a gente está indo agora que a Cobel sabe que o interno do Mark, sabe que a esposa do seu externo, que pensava, tá morta, ela tá viva e sendo submetida a experimentos no prédio em que ele trabalha. Ela revela tudo sobre Cold Harbor e ajuda o Mark, ou ela vai trair o Mark. É difícil imaginar, uma motivação para ela não tá sendo verdadeira com o Mark depois da sua história de origem ali, apresentado no episódio 8. Só que a Cobel, ela já decidiu o que ela quer fazer, Isso tá bem claro. Se o Mark realmente voltar pro MDR e ele fizer isso sabendo sobre Cold Harbor que a Cobel contar para ele e para Devon, as coisas vão ficar bem intensas. Essa tem sido uma temporada muito diferente da primeira, com muito, tem menos conspiração entre escritórios e muito mais narrativa fragmentada, mas as coisas elas estão se juntando de várias maneiras. E o Milchick, será que ele está começando a se rebelar contra Lumon? O Milchick ele foi submetido a uma série de coisas nessa temporada que foram jogando ele pro limite. Tudo começou quando ele não conseguiu que ninguém na Lumon tirasse o nome da Cobel da tela simplesmente dele, depois que ele foi promovido para a posição dela. Ele foi forçado a dirigir lá a sua motocicleta depois do expediente para entregar abacaxis e apagar incêndios. Ele teve que passar por uma avaliação de desempenho humilhante, onde ele foi castigado pela maneira como usa clipes de papel e palavras grandes e complicadas. E a Lumon simplesmente ainda deu para ele aquelas pinturas. E isso tudo antes mesmo do desastre que foi o Vale da Aflição e do negócio todo da Ellie e Helena. A coisa em que ele foi encarregado de supervisionar simplesmente ali e o que aconteceu. O Milchick fez suas próprias escolhas para... Ele não está isento da culpa por ele ter falhado. Mas será que ele está se tornando um rebelde da mesma forma que a equipe do MDR, que ele era responsável, se tornou rebelde também? Não sei, E talvez o mais certo é que as coisas estão muito instáveis simplesmente para o nosso querido Seth Milchick. E o que será que o Jamie quis dizer ali no final do episódio, quando disse para Ellie simplesmente que ela o enganou? Acho que a gente vai descobrir isso na semana que vem, Tem todas as teorias que a Helena é o primeiro experimento que existiu de separação. E o que mais pode significar também aquela fala do Jamie. Talvez ele tenha descoberto o grau em que essa coisa toda da Helena e da Ellie chegou. Só que nesse momento, eu tô mais focado em perceber o quão perverso esse homem é. Ele roubou a separação, toda a ideia da Cobel, e tem a história dos filhos secretos e o mistério que envolve também aquele chalé do parto. E será que, com tudo isso, e com a promessa que esse episódio, que encerra a segunda temporada, vai ser simplesmente o mais intenso de todos, será que algum personagem corre risco de morrer? E essa parte é muito interessante, porque já está colocada, saiu simplesmente a classificação etária do episódio
que vai ser exibido, né, para todo o mundo ao mesmo tempo, saiu a classificação etária da Austrália, que simplesmente coloca esse episódio, além dele ser o de maior duração, ele vai ser sim o mais intenso de todos e que inclusive tem coisas bem fortes que estão para acontecer nele. Por isso que ele ganhou uma classificação etária a mais alta colocada até agora em todos os episódios que a gente já teve de Ruptura. E isso leva para um caminho onde pode sim acontecer alguma morte no episódio. Porque tá colocado também que a gente vai ter um episódio bem sangrento, tá? Talvez seja a Gemma, talvez seja a Hailey. E essas duas personagens são as personagens que estão simplesmente, para mim, trazendo as maiores teorias que podem sim ser potenciais vítimas que a gente veja acontecendo nesse episódio. Galera, coloquem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer nesse episódio final da segunda temporada e não esqueçam que tem vídeo saindo todo dia aqui no canal sobre Ruptura, porque simplesmente estamos na semana derradeira dessa segunda temporada. Take 04, viva o sonho aqui.